Olá, tudo bem? Eu me chamo Pastor Cauê e trago para você mais uma compreensão, mais um entendimento do livro A Palavra Professada Gera Vida, do nosso autor Bispo César Augusto, com o título O Nome de Jesus é a Chave de Acesso à Autoridade. Em janeiro de 2010, completou 9 anos que conheci Jesus. E logo com um ano de nova vida, como nova criatura em Cristo, tive um encontro com Jesus, algo sobrenatural. Eu sempre vinha falando a Jesus que se fosse para mim fazer a obra dele, eu queria conhecer o sobrenatural, pois o natural eu já conhecia. O ferro, o papel, as cores, a madeira, e assim fui mostrando tudo que era visível aos meus olhos. Mas a nada disso eu queria me apegar. O que viesse do alto, isso sim, me importava. Então o Senhor falou para que eu vendesse os meus caminhões, que eram 4 novos e seminovos, fazendas, enfim, tudo aquilo que eu tinha mais apego. Então, como eu conhecia um Deus de propósitos, eu também fiz o meu e o Senhor honrou e trocou a minha fazenda em um imóvel com 5 lojas e os caminhões foram vendidos e paguei algumas dívidas e investi o restante em imóveis. Voltei-me para Jesus e disse: Senhor, só falta agora o Senhor me tirar da minha empresa como o maior atacadista de melão, a granel de Brasília. E não demorou muito. Vendi o meu box no Ceasa e comecei a fazer a obra de Deus. Isso tudo depois que tive este encontro com o Senhor. Era um dia de domingo, um culto normal. Ali estava eu adorando no início dos louvores, quando uma visão me veio e pude contemplar a presença do nosso Rei. Ele me colocou em seus braços e, assentado comigo, começou a ungir a minha cabeça com um óleo muito grosso. Isso durou todo o tempo do culto, desde os louvores até o final do culto. Eu só em pé na igreja, todos assentados. Ali, de uma maneira natural, chorando tanto que molhei tanto o meu terno. Mas, no espiritual, estava nos braços do meu Senhor. E quando terminou o culto, ele saiu e foi andando, e a visão terminou. O pastor Luiz perguntou às pessoas se elas queriam ser ungidas, que fizesse uma fila. Com o rosto inchado de tanto chorar, falei a mim mesmo: eu não quero, eu fui ungido pelo Rei dos Reis nesta noite. A partir deste dia, eu descobri que havia algo a mais. Falei para mim mesmo: conheci o sobrenatural do Senhor. Ele se apresentou para mim. Há algo mais? Fui buscando conhecer a sua palavra e aprendi a usar a minha herança, o nome de Jesus. Comecei a ver os resultados. Naquela época, muitos amigos meus achavam que eu estava ficando louco, mas entendi que as coisas espirituais se discernem pelo espiritual. Eles não podiam entender o que estava acontecendo comigo. Jamais iriam entender. Houve muitas críticas e difamações. Se eu olhasse, não poderia começar a fazer aquilo que o Senhor me confiou. E com o tempo, eu sabia que o Senhor iria me honrar, fazendo com que eles entendessem. Fui ganhando vidas lá onde era o meu lugar de trabalho, lá onde eu trabalhei para o inimigo, onde eu bebia e falava o que não devia. Neste mesmo lugar onde eu andava armado ao tempo todo, com uma 765 de 13 tiros, sempre preparado para enfrentar qualquer tipo de bandido que aparecesse, onde as minhas atitudes sempre foram de uma pessoa honesta, mas não aceitava alguém tocar naquilo que era meu. Ali estava a visão da posse, de tudo que era terreno, e depois volto com a pregação do Evangelho. Contrário a tudo que eu vivia, era de assustar e de deixar muitos com questionamentos. Chegaram a afrontar, mas nunca me deixei levar pelas suas palavras. Simplesmente me coloquei na posição do apóstolo Paulo. O próprio Ananias ficou com receio de orar por ele, sendo mandado por Jesus. Assim também eu dizia a mim
mesmo que quantas vezes vieram pregar a palavra para mim e eu zombei, critiquei. Como o irmão amado Carlinhos Amazonas, que eu coloquei em cima de uma caixa plástica e tomando uma latinha de cerveja dizia: prega aí, irmão. Muito bem, gosto de ver você pregando. E ele, com muita sabedoria e humildade, foi implantando esta palavra em meu coração. Então, logo em seguida, sobre tudo o que os outros pensavam de mim, pouco eu liguei, pois a minha visão estava em quem morreu por mim na cruz. Sempre olhei para a frente, para o alvo, Jesus Cristo, o amado da minha alma. Continuei firme e os resultados foram trazendo testemunhos, o poder em professar a palavra e o agir do Espírito Santo foi tremendo. Logo, com um ano em Cristo Jesus, houve algo assustador. Eu cheguei tarde do Ceasa e minha esposa falou que a nossa filha Jaqueline estava passando mal. Perguntei de onde era a dor e ela me mostrou. Pela experiência, entendi que fosse crise de apêndice. Mas no momento, cansado, pedi à minha esposa que a levasse em um hospital. Chegando lá, ela me ligasse. Eu estaria deitado no sofá descansando, desde as 4 da manhã acordado e trabalhando em pé. Quando recebi um telefonema, e era a minha esposa dizendo que passou por uma averiguação de 5 médicos e disseram que tinha que operar de apendicite. Aquilo me deixou triste. Falei à minha esposa que não a deixasse cortar, mas que levasse a outro hospital urgente. Fui orar, falar com quem é o dono de todas as coisas, dono da vida. Logo outro telefonema, mais 5 médicos olharam ela e vai ter que ir para o hospital de base. Já estou com o documento para operar e vão levar na ambulância. Então eu disse a ela, diga que nós a levaremos em nosso carro. Com isso, ela convenceu a equipe médica e vieram para casa. Quando ela entrou na porta, perguntei, você crê no poder do nome de Jesus? Crê no poder da oração? Ela disse, creio. Então a colocamos em um colchão em nosso quarto, ungi com óleo, como ensina a palavra, e declarei fé. Declarei cura em nome de Jesus. As minhas mãos pegavam fogo, e com meus olhos fechados eu via a fumaça saindo de cima das minhas mãos. Isso eram 2 horas da manhã. Ela dormiu. Quando o relógio despertou às 4 da manhã, levantei e fui para a feira do atacado, onde eu trabalhava também. Às 6 horas liguei para minha esposa. Ela me disse que estava tudo bem. Oh, glória! Até hoje temos o documento para se fazer a cirurgia. Esta foi a minha primeira experiência em cura. Logo em seguida foram acontecendo muitas curas e continuei a declarar a palavra. Isso em qualquer situação. Pude contemplar o poder de Deus sobre a vida de um irmão que estava em sua Kombi, na parte de trás, arrumando suas compras. Quando uma F4000 perdeu o freio e bateu no fundo da sua Kombi, atropelando-o e colocando praticamente dentro do seu carro com impacto. Deram ré no caminhão e pegaram ele pelos braços e saíram com ele arrastando seus pés, todos desgovernados. O pescoço desgovernado. Vi seu filho olhando sem poder fazer nada. Aquilo me comoveu, tanto que saí correndo para lá. E coloquei as mãos no tórax dele e disse bem alto, Espírito de morte, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Saia da vida deste homem, agora, em nome de Jesus. Imediatamente ele deu um pulo, levantou-se e falou, estou curado em nome de Jesus e vou fazer as minhas compras. Todos que estavam perto ficaram atônitos. O rapaz que o atropelou disse, eita, reza forte. Na mesma hora eu o corrigi. É o Senhor, meu amigo. Agradeça a Ele por fazer todas estas coisas. Fui chorando para a minha loja, glorificando ao Senhor por este grande milagre. Fui entendendo este poder, a minha herança, a autoridade que está sobre a minha vida. E foram tantos fatos que as pessoas já enviavam pessoas enfermas a me procurar, como acontece até hoje. Tudo porque criei nesta palavra. O primeiro câncer. Estava eu em casa quando recebi uma notícia de que um primo meu em Juazeiro da Bahia estava enfermo com câncer no olho. Entrei em oração e comecei a pedir direção a Deus.
pois eu sempre tive muito apego a ele. Um certo dia o Senhor mandou eu ir lá. Viajei 1.700 quilômetros e fui até o seu sítio, que ficava depois de Juazeiro. Quando cheguei lá, foi tremendo. Ele já estava preparado a ir até Salvador operar ou fazer outra coisa na direção médica. Mas quando oramos, Deus fez o milagre. Depois fiquei sabendo que ele tinha sido curado. Pela sua própria boca anunciava. Só que o meu Deus já nos garantia tudo isto no dia da oração. O segundo câncer. Tenho uma irmã em Cristo no Ceasa, trabalhadora, incrível, uma pessoa humilde, junto com seu esposo, vendem roupas e sapatos e são abençoados. E certo dia eu ia subindo para o meu escritório, que ficava no mezanino, quando ela me chamou. Eu falei, diga minha irmã. Ela disse, vim para que o irmão orasse por mim. Falei, isso é agora? Sobe aqui com teu esposo. Ao sentarmos na sala, ela começou a me contar que estava cheia de nódulos cancerígenos no seu intestino e que ela tinha tido um sonho onde ela via umas nuvens brancas e uns pilares e a voz da filha cada vez mais distanciada, ainda que ela gritasse. Então ela disse, meu irmão, eu acho que o Senhor quer me chamar. Na hora me subiu um ímpeto contra Satanás, ele colocando ela em posição de morte. Eu disse a ela, minha irmã, o diabo foi quem veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio trazer vida e vida em abundância. Não aceite esta visão, ela é demoníaca. E comecei a orar por ela, para que Deus aumentasse sua fé, pois estava depressiva. Quando perguntei se ela acreditava no poder de Deus naquela hora, no poder da oração, então ela acreditou. Pedi a seu esposo que ungisse, pois eu estaria virando de costas. Pedi que a ungisse em seu estômago. Quando acabou, oramos e vi que do céu desceu fogo e ela foi curada. O mais difícil foi depois. Ela me falou que a sua cirurgia seria na segunda-feira. Eu falei, você foi curada. O Espírito Santo me confirma. Mas era quinta-feira. Então falei, faça um exame antes de operar. E ela fez, mas deixou o médico operar. E quando foi mais tarde, a diretora, assim ela me contando, disse, quem é Maria de Fátima? Ela, deitada, disse, sou eu. Então a diretora perguntou, o que está fazendo aí? Ela respondeu, o doutor fulano me operou. A outra médica, diretora, questionou, de quê? Pois seu exame que você fez na sexta-feira não consta nada. Oh, glória a Jesus, é tremendo. Terceiro câncer. Em um culto maravilhoso, cheio da unção, tinha um homem sentado e calado com o rosto de quem estava sofrendo. Na dúvida se viveria algum tempo ou dias. O nome dele é Raimundo, e o Espírito Santo me revelou que ele estava enfermo. Mas, se ele aceitasse a Jesus, ele seria curado. Então o chamei na frente e disse isso para ele. Não houve resistência. Foi na hora, gritando, eu aceito, aceito. Então eu orei e disse, Jesus te curou. Faça outros exames e verás a tua vitória. Com alguns dias ele disse, bispo, quero dar um testemunho. Pergunto sobre o que era, ele disse, é sobre a minha cura. Estou com todos os exames e posso falar. Eu fui curado de um câncer e de uma deformidade no coração. Oh glória, Deus é fiel. Quarto câncer. A minha sogra Ana me telefonou e disse-me que eu precisava ir até a sua casa. No mesmo momento falei com ela brincando. Vai ter mocotó? Ela, como uma boa baiana, com uma culinária maravilhosa, riu e disse-me, venha até aqui e vai ver. Ela mora a uma distância aproximadamente de 30 quilômetros da minha casa, em uma chácara, mas fui e ao chegar lá estavam duas senhoras, uma jovem e uma senhora jovem, todos chorando. Fiquei me questionando muito o que teria acontecido, mas ela foi direta e disse-me, o nome deste jovem é Alex e está com câncer. Esta é a sua mãe, esta outra é a sua sogra, aqui está a sua noiva e esta outra é a sua amiga. Naquele momento, a primeira coisa que procurei fazer foi perguntar, você crê no nome de Jesus? Crê na oração?
Então, veja o que a palavra garante, veja a autoridade que nos foi delegada. E fui informando qual era o prazer do Senhor, curar, libertar. Ele me respondeu, creio. Então fizemos a oração de cura e passaram dias. Quando certo dia ele veio com toda a sua família e com todos os exames, testemunhando o poder de Deus. E ainda me revelou algo tremendo. Nos dias seguintes ao que eu tinha orado, estava marcada uma cirurgia no coração para consertar uma deformidade. Mas Jesus curou do câncer e também o curou do coração. Oh, glória! E com isso, seu pai, que veio junto, disse-me que estava com dores insuportáveis no braço. Repreendi o mal e ele saiu abençoado. Deus é um Deus do impossível. Estes milagres aconteceriam aos que crerem, disse a palavra de Deus. Quinto milagre. Eu fui convidado a ir à Braslândia para orar por uma mulher. Quando chegamos lá, trouxeram a mulher nos braços. Estava paralítica. Colocaram-na em uma cadeira. Neste momento, olhei para ela, com os olhos abatidos e demonstrando uma desilusão, um sofrimento. A incerteza já rondava aquela mulher. No momento oramos, e logo em seguida o Senhor me deu a palavra da mulher samaritana no poço de Jacó. E o Senhor falou ao meu espírito que aquela mulher não era diferente. Quando terminei, ela foi direta e disse-me: a história dessa mulher é igual à minha, pois eu tive 5 homens e nenhum era meu. Eu, na direção do Espírito Santo, disse: o Senhor manda dizer a você, se aceitar a Jesus como seu único e eterno Salvador, Ele vai curar você, aqui e agora. Ela, chorando e arrependida dos seus pecados, disse: sim, eu aceito. Imediatamente orei, repreendendo todo o mal, todo espírito de enfermidade, e para a glória do Senhor ela saiu caminhando e foi lanchar com todos na cozinha da amiga, que cedeu a sua casa para este grande milagre. Mas o maior milagre foi ela ter entregado a sua vida a Jesus. Sexto milagre. Apareceu um homem chamado Adalto em nossa igreja. Sabendo ele das notícias que ocorrera com outros que havia sido liberto de toda sorte de enfermidade, chegando o recebemos com carinho. Perguntei qual era o problema. Câncer de próstata, foi a resposta. Então disse a ele: você sabia que vai sair curado hoje daqui? Ele disse: eu vim para isso. Orei por ele, declaramos a palavra, professamos o que está escrito, combatemos o mal e foi tudo dissipado, lançado nas profundezas do abismo, e a cura chegou. Hoje, irmão em Cristo, sai de uma distância de 30 quilômetros para receber as bênçãos do Senhor no lugar que foi curado. Oh glória, eu amo este Jesus. Sétimo milagre. Uma senhora chamada Adriana trabalha na feira do atacado. Enviou um recado para minha esposa, pastora Leide, que precisava falar com ela, pois havia sonhado e era algo diferente de tudo que ela tinha visto. Então a pastora Leide chamou as obreiras Lourdes e AP e foram. Adriana não conhecia a minha esposa, e quando esta chegou no local combinado, ela ficou assustada e disse: você é a mesma pessoa que vi no sonho. Incrível! A Adriana possuía um caroço muito grande no útero, e foi preciso, antes de qualquer coisa, uma oração de libertação. E depois, liberta, elas oraram pela saúde dela, e ela gritava dizendo: está queimando, está queimando! E a pastora repreendia todo o mal, juntamente com as obreiras. No final, ela creu na sua cura, tomou posse da sua vitória. A pastora disse: vai e faz um novo exame. Ela fez e o médico disse: só pode ter acontecido um milagre, pois o tumor era muito grande. Mesmo que fosse benigno, eu teria que tirá-lo. Mas é impressionante, doutor, é impressionante este nosso Jesus. Oitavo milagre. Eu, quando empresário no Ceasa, tive como cliente da jovem senhora Cida. Sempre comprou de mim, sempre fiel comigo, assim como seus irmãos. Iniciando aquele ano, passando pelo Ceasa para evangelizar, a encontrei sentada em um carro, fazendo as compras por telefone. Então perguntei como estava. Ela respondeu que não estava nada bem, pois estava com câncer. Olhando assim, me compadeci.
Mas o Espírito Santo me disse, diz a ela que se ela for lá no Ministério Sementes da Fé, ela vai receber a cura. Quando falei, ela creu e disse, vou, estarei lá domingo. Viajou uns 45 quilômetros. Chegando na igreja, eu disse, quando terminar o culto, nós vamos ali no gabinete e vamos orar. Ela compreendeu e assistiu ao culto. Recebeu da palavra e ficou muito alegre. Então, eu e minha esposa a levamos ao gabinete pastoral e ungimos com óleo e repreendemos todo o mal. Declaramos a cura e o Espírito nos convenceu da sua cura. Mas tudo bem, eu disse, vai e faz outro exame. Depois de alguns dias eu estava indo para a Bahia fazer uma obra missionária em 5 cidades. Falei com ela por telefone e ela estava radiante, cheia de alegria e me dizia que não só tinha sido curada do câncer, mas de hepatite e de dengue. Oh glória! Meu Jesus amado, como tu és maravilhoso, só o Senhor pode fazer estas coisas. Viajei com alegria transbordante. E assim, muitos e muitos milagres têm acontecido de uma forma tão presente em minha vida, como na vida da minha esposa, com a presença do Senhor em nossas vidas. Na nossa igreja tem a Lourdes, a B, onde oramos e Deus faz a obra, Dona Altani, enferma de um câncer, e o próprio filho, o pastor Adriano, orou e ela foi curada. A mãe do pastor Marcos estava também com uma enfermidade que aos olhos humanos deixaria qualquer um assustado. Ele declarou a cura, declarou que a palavra nos garante, e tudo aconteceu e ela foi liberta. O Ministério Sementes da Fé tem praticado esta fé, e com isso muitos milagres acontecem. São tantos que não poderei relatar aqui, mas fica estes como testemunho de que o Senhor continua o mesmo, de ontem, hoje e sempre. E tudo isto que o Senhor tem operado iniciou por uma aliança entre Ele e eu. Crie na sua palavra, não só para dizer que a conheço, mas que conheço e uso. Se ela me garante que em nome de Jesus eu curaria os enfermos e em nome de Jesus eu libertaria os cativos, não posso pensar de outra forma. Em algumas igrejas onde tenham levado a palavra de Deus, tem acontecido milagres, curas, enfim. Este é o prazer do Senhor. Lembro-me que havia um senhor com aparelho de surdez. Ele chegou até a mim no momento da oração. Tirei fora aquele aparelho e declarei que o Senhor o estava libertando. E hoje ele é uma bênção. Ministra a palavra de Deus na Igreja Catedral da Adoração do nosso amado pastor Everton. Lá também tinha um que não via praticamente nada, vivendo atrás de um fundo de garrafa. Mas o Senhor nos deu esta autoridade através da sua palavra e tudo aconteceu. Fui curado. Oh glória, Jesus, tu és lindo. Esse é o sobrenatural de Deus acontecendo, porque um dia eu disse que haveria de ver e seria fiel ao meu Deus até o último dia da minha vida, fazendo tudo o que agradasse ao Pai, não olhando para o que possam falar ou pensar a respeito desta radical mudança em minha vida. Assim também era Jesus. Quando agradava ao Pai, era criticado. Jamais o inferno vai estar satisfeito com o nome de Jesus sendo glorificado, sendo exaltado por mim e por você, fazendo a vontade do Pai. Por último, fiz uma viagem ao Chile e havia um pastor que pastoreou a igreja Assembleia de Deus por 24 anos e sofreu um AVC e um infarto e estava na cadeira de rodas, vivendo de modo que pensava que era o fim. Possivelmente olhando a sua idade, 72 anos, e podendo achar que já tinha feito a obra de Deus e era o seu final, mas o tempo é de Deus. Não podemos determinar nada a não ser a nossa fé, para que haja a manifestação do Espírito Santo e faça o seu mover sobre nossas vidas. O seu filho, o pastor Christian, morou 7 anos no Brasil. Por isso seu pai veio visitar, mas não entendendo nada de português. Teve grandes dificuldades. Lembro-me que eu estava orando e o Senhor mandou que eu fosse até a casa do pastor Christian. Já estava próximo o dia para que eu voltasse ao Brasil. Então eu disse, o Senhor pediria que eu orasse por seu pai? Ele ficou curioso, por não me conhecer e por até aquele momento eu só tinha passado lá e pedido uma informação e nada mais. De repente, com
de repente, com uns 5 dias, eu volto lá e falo estas coisas. Mas ele me disse, entre e vou mostrar a você o meu pai. Quando chegamos à sala, ele estava na cadeira de rodas. Não perdi tempo, fui logo declarando a palavra e profetizando na direção do Espírito Santo. Uma unção foi liberada. Em seguida, impus as mãos sobre ele e orei. Em português, ele entendeu tudo e levantou-se e me abraçou e foi liberto de uma maldição terrível. O diabo escravizando e levando aquele homem a crer que era o seu tempo. Precisamos ter outra visão de Deus. Ele disse que nos trouxe vida e vida em abundância. Saí daquele país convicto de que, se os que estão ao nosso redor podem não crer, mas o Senhor levanta de uma outra extremidade e faz o milagre acontecer. Dizendo, a minha palavra é para os que creem, e não como uma história, só para ser contada e não vivida. Deus tem compromisso com quem guarda e não com quem conhece. Se conhece e não usa, não serve para nada. Veja bem, o que estamos fazendo com a palavra de Deus? Depois de alguns dias, o seu filho me enviou um e-mail dizendo que seu pai voltou a caminhar e a sonhar de novo, e tornou-se um novo homem. Glória a Deus, Jesus é vida. Jesus só chega na hora certa. Quando olhamos a sua palavra, Jesus chama Lázaro, sai deste túmulo. Ele chamou pelo nome, pois se ele dissesse, morto, sai, sairiam todos. Mas não, ele chama pelo nome, a um alvo, a uma direção. Naquele momento, Jesus estava representando vários nomes criados pelo próprio Deus, como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Jeová Jireh, o Senhor proverá, Adonai, Senhor, ou dono de todas as coisas, Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. O Senhor Jesus honrou e fez cumprir em sua vida todos estes nomes e mais alguns. Mas o Senhor Deus deu um nome que está sobre todo nome, Jesus. Hoje, a nossa herança. Não podemos representar o Senhor Jesus usando o seu nome. Milagres acontecerão em nossas vidas. Procure amar a todos, mas ande com quem tem fé. Jesus não desperdiçava palavras. E quando Jairo o chamou para ir à sua casa, que sua filha tinha falecido, Jesus, no seu tempo, foi até lá. Quando chegou lá, havia muitos incrédulos. E já se dizia que ela estava morta. Jesus disse para entrar Pedro, Tiago e João, de uma maneira mais clara de falar. Entra só os que creem, os incrédulos fiquem de fora. A palavra diz, andarão dois juntos se não houver acordo? Para andar com o Senhor, temos que concordar com Ele. O nome de Jesus é propriedade da igreja. Você pode exigir do diabo que tire as mãos das suas finanças, da sua saúde, da sua família. Na nova aliança, somos nós que repreendemos Satanás. O nome de Jesus é quem abre as janelas dos céus. Você pode até não ter riquezas, faculdade, etc. Mas você tem uma autoridade dada por Deus através do nome de Jesus. Se o nível de sua fé não está à altura de você ser curado, então tome um remédio em nome de Jesus. E Ele espera que você use esta autoridade. A igreja do Senhor tem que andar neste nível. Ela só não usa se lhe falta conhecimento. Quando conhece e não usa, negligencia a autoridade espiritual que Jesus já nos deu. Não se omita. Quando um líder cai, afeta multidões por causa da unção e da autoridade que lhe foi concedida. Veja bem, você pode até se considerar uma unha, achar que não é nada, mas sabe que o inferno está debaixo dos seus pés. Se formos fiéis no pouco, ele nos porá no muito. Há muitos cristãos que querem resistir ao pecado, mas a palavra nos ensina que você tem que resistir ao diabo. O valente vai ter que se submeter a um valente maior, cheio de poder. Em nome de Jesus, ele tem poder. Nós temos autoridade sobre ele. Não podemos deixar que ele encontre brechas em nós, mas que ele veja o selo do Espírito Santo. Você pode se libertar. O que você achava que não podia, hoje sabendo, você pode.
há passos para a libertação. Primeiro, você é filho. Segundo, tem que ter um coração limpo. E terceiro, lembre-se sempre quem você é e que posição você ocupa. Quando ele disser que é Lúcifer, diga que ele é Satanás, anjo caído. Você é livre da condenação. Nunca diga, Pai, estou sozinho. E o Espírito Santo? Ele está com você. Não despreze a pessoa de Deus, mais importante aqui na terra. Não há nenhum peso que o Senhor queira colocar sobre a tua vida, a não ser o peso da glória. Devemos sempre louvar ao Senhor. Deixe a glória de Deus fluir. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quando manifestamos a glória do Senhor, quando fazemos como os anjos e os querubins, louvamos e adoramos, a nossa vida é endereço de Deus, não é endereço de enfermidade, não é endereço de estresse, nem de maldição. Deus criou cada coisa para o seu habitat, a planta e o seu lugar de origem, o peixe e o seu habitat. Se tirar do seu lugar, eles morrem. Assim é o homem separado da sua origem, que é Deus. Façamos o homem. Ele morre. A palavra é que nos sustenta. Pouca palavra, pouco sustento. Então, posso deixar esta curiosidade. O passarinho voa, o peixe nada e o crente crê. Creia somente e viva uma vida cheia de autoridade. A palavra de Deus deve permanecer em nós. Eu estou em Cristo. Isto não basta? Cristo deve estar em mim. Precisamos desenvolver os frutos do Espírito que está em nós. Quando nos tornamos muito envolvidos com as coisas naturais, nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Ouvimos tantas coisas e deixamos de ouvir a voz de Deus. Por isso, quero alertar você. O problema que você está passando não é culpa de Deus. Temos uma dificuldade de ouvir a sua voz, assim como também de professar a sua palavra. Fica difícil o agir de Deus. Estamos distantes e depois cobramos de Deus as nossas bênçãos? Em Provérbios 10:6 diz que as nossas bênçãos estão acima de nós. Mas tudo depende do que você recebe, ou melhor, do que você preparou para receber. Se você tem uma caixa d'água e quer que seu banheiro saia água forte e em abundância, você coloca um cano grosso. Mas se quer que goteje, você coloca um cano fino. Tudo depende de você. Depende como você quer a sua vida, cheia de bênção. Aumente a sua adoração, conheça mais a palavra, professe o que Deus diz e seja feliz. Mas, se quiser uma vida regada a conta gotas, a decisão é sua. Deus não interfere em suas atitudes. Ele mostra o caminho, mas as decisões são suas. Mesmo o Senhor deixando que as decisões estejam em nossas mãos, quando erramos, muitos colocam a culpa em Deus. Se as decisões estivessem com Deus, de tudo que fazemos na terra, aí sim é que iria ser chamado de culpado. Digo a você, Deus é inocente, puro, santo, misericordioso, benigno, compassivo. Ele tem o melhor para os filhos. As bênçãos do Senhor vão te acompanhar aqueles que reconhecem o caráter de Deus, que é amor. Assim como um filho reconhece o seu pai, como Senhor, líder, conselheiro, amigo, abençoador, e recebe toda sorte de bênção. Assim também será para os que reconhecem os atributos de Deus. Cada um se farta do bem pelo fruto da sua boca. A palavra de Deus tem capacidade de transmitir vida. Jesus Cristo te cura. Contra fatos não há argumento. Houve um pregador que estava pregando para uns muçulmanos. De repente, Jesus foi libertando alguns das cadeiras de rodas, curando os aleijados. Um jovem levantou, querendo falar no microfone. Então a esposa do missionário, atenta ao momento, chamou o jovem e disse: eu deixo você falar. Se você fizer o que ele está fazendo, se a tua religião que você professa fizer o mesmo, o Senhor nos sustenta pela graça do seu poder. Confesse a palavra, pois aquilo que você confessou e professou ontem é o que você está vivendo hoje. Quando você fala, a palavra gera vida. Aprenda a falar com Deus e tenha uma vida cheia do Espírito. E o que sai da sua boca vai fazer a diferença, pois a palavra diz:
A boca fala do que o coração está cheio. Seja cheio da palavra de Deus, da sua unção, do seu espírito. Com Deus, você não gasta tempo, você investe tempo. O maior inimigo do crente é a falta de conhecimento. Ele começa a andar por profecias, mas eu prefiro ficar com a palavra que diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A profecia exorta, consola e edifica. Assim diz a palavra. Ela não serve como um manual diário. Muitos até, para começar o dia, dizem: eu tenho que passar no pastor, na irmãzinha que ora, para ver se o Senhor vai falar com alguma coisa. Não despreze o Espírito Santo. Onde escolheu você como santuário de Deus para fazer habitação? Em Efésios 4,30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito Santo. Não é que você vai desprezar as profecias e nem julgar o profeta, mas o Espírito Santo é que nos guia. Isto quer dizer, o Senhor habita em você e quer uma intimidade. Desde o princípio, o Senhor vinha todas as tardes para falar com Adão. Creio que o Senhor dizia as palavras maravilhosas para Adão. Como foi o seu dia, filho? Como está Eva? Conta-me as novidades. Fale-me algo. Como está se sentindo? Deus é um Deus de intimidade. Ele sempre desejou falar com a sua criação. Ele achou pouca aquela intimidade e anunciou aos profetas que iria derramar o seu espírito sobre toda a carne, que iria habitar em santuário, não construído por homens, mas por ele mesmo. Assim, ele teria mais tempo de intimidade, mais tempo para derramar as suas bênçãos sobre os seus filhos, mais tempo para derramar o seu amor mediante o quebrantamento dos que recebem a sua presença. Tempo para derramar a sua unção, o seu óleo de capacitação para fazer a sua obra cheia de amor de Deus. Com visão sobrenatural, com submissão, humildade, não há quem não possa e não possua estes requisitos, andando com o Senhor em uma vida de adoração, abrindo mão de tudo que é para ser um eterno adorador. Todos olham e vê o brilho do Espírito Santo em seus olhos. Com Jesus era assim. Somos. Esta palavra salvou a minha vida, por isso eu tenho que amá-la. Temos que amar o que Deus ama. Ele ama a sua palavra. Temos que amá-la mais que qualquer coisa. Devemos ter uma expectativa em Deus e receber a palavra como ela é. Esta palavra, caindo em meu coração, vai produzir frutos. Esta palavra nos anima, nos levanta. Esta palavra muda o quadro das nossas vidas, produz resultados. Ela só não produz em quem não quer. Pense numa coisa, sem graça é um crente sem a graça. O apóstolo Paulo é enfático, onde diz para nós nos alegrarmos no que Jesus fez por nós. Bom é render graças ao Senhor. Ele fala que esta palavra traz segurança para nós. Muitos estão vivendo um cristianismo inseguro, pois não têm segurança na palavra. O que pode mudar em nossas vidas é a perspectiva do que a palavra pode nos mostrar. Se você quiser ouvir uma palavra diferente, o Senhor não vai te dar enquanto não praticarmos o que sabemos, certo? Tem muitas pessoas que procuram saber as doutrinas erradas para combatê-las. Hoje já não sabem em quem crer. Tem um exemplo. Os funcionários de um banco aprendem a conhecer as notas verdadeiras. Sendo assim, eles sabem quais são as falsas. Para você distinguir as coisas erradas, conheça a verdade, a sua palavra. O que faz amarmos a Deus é amando a sua palavra. O que vai te fazer bem-sucedido nesta vida é você viver esta palavra. Se ela não cair em um bom solo, jamais irá criar raiz. Você entende? Deus tem uma linguagem dependente da receptividade de cada um. Se não houver um desejo, Deus não age. Mas depois do desejo, disciplina, então diligência, devemos desejar ardentemente viver o alimento espiritual, sabendo que humildade é reconhecer a palavra de Deus. Em Tiago 1,21 diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Isso nos ensina que é como receber um presente com humildade. Não pense como o mundo pensa, não fale como o mundo fala. Ande ao contrário que o mundo anda.
pois aquele que se une ao Senhor é um só Espírito. Somos cooperadores da obra de Cristo e por isso podemos falar: Senhor, eu quero crescer, não quero só ouvir por ouvir. Se eu não fizer nada, nada estou cooperando. A renovação depende de nós. Como? Adorando, louvando, e o maná vai fazendo efeito. Relacionamento tem que ser entre dois. Deus está esperando a nossa parte, a nossa consideração, a nossa atenção. Não se distraia com coisas fáceis. Atentos à palavra viva. A cada dia que praticamos mais a sua palavra, mais nos parecemos com Cristo. Independente de qualquer coisa, a palavra é a verdade. Se seu coração estiver disposto e disponível, Deus pode usar você. Deus não quer que os seus vivam em questionamentos. Teologia pode até trazer questionamentos. A palavra traz vida. Eu fui curado pela palavra da verdade. Jesus disse: as palavras que tenho dito são espírito e vida. O Senhor Deus é quem nos ensina o que o mundo não pode nos ensinar. O conhecimento vem da unção do Espírito Santo. 1 João 2,20. A falta de conhecimento mostra o que não é de Deus. Tem pessoas que se acham além da Bíblia, legalistas, olham o que está por fora e não valorizam o que está por dentro. Sem base, a nossa vida não funciona muito bem. Deus está interessado com o nosso crescimento, com a unidade da nossa fé. Desde que você se tornou uma nova criatura, você é o melhor de Deus. Se queremos reconhecer a Deus, o nosso Senhor não quer se ocultar de nós. Deus é um Deus de revelação. Ele se revelou através de Jesus, através da sua palavra. Se o Espírito de Deus habita em nós, ele tem nos revelado o que nos foi dado. Podemos conhecer a Deus, seu caráter. Então, sabemos quem somos, pois somos ramos da sua videira. Já pensou se precisarmos falar com o Pai, dizendo que necessitamos de conhecer algo, e ele respondesse: filho, fica de joelho e ore umas 20 vezes? Ou então falasse para você fazer um curso, que isso aproximaria você do seu pedido? Jamais. Ele vai dizer a você: filho, o homem espiritual vê e discerne tudo pelo Espírito. Você tem a mente de Cristo e pensa como Jesus pensa. Sabedoria é saber usar o poder que você possui. A partir do momento que chega o conhecimento, chega também a responsabilidade. O Evangelho, a palavra, revela o que Deus é, o que tenho, o que posso, o que sou. Eu não quero nenhum Evangelho que me coloque para baixo. O que me importa é conhecer a luz. Eu não preciso e nem quero saber o que aconteceu nas trevas, por de lá eu já vim. Há pessoas exaltando o diabo, dizendo: você viu o que o diabo fez ou está fazendo? Eu quero saber o que Deus fez e está fazendo. Se a palavra de Deus não está em nós, outra palavra vai estar. Muitos querem coisas fáceis, pregar algo light, porém o que impressiona a Deus é quando tudo existe de dificuldade. Você está bem com esta frase? Deus está interessado em que você transborde do pleno conhecimento, para que quando a palavra predominar em você, e toda vez que o diabo tentar você, na alegria ou na saúde, vai sair de você a palavra, gerando vida e colocando o inimigo no seu devido lugar. Fortalecei-vos no Senhor. O que faz as pessoas errarem é não conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. O que faz andar em liberdade é o conhecimento da verdade. O que mais alegra o coração de Deus não é o povo pedindo oração. Vemos dentro das igrejas um povo doente e orando por outro doente, ao invés de orar pelo que está lá fora. O que alegra a Deus é um povo sarado, alegre, cheio da unção e cheio das bênçãos do Senhor. Procure andar em novidade de vida, vivendo por dentro, falando dessa palavra, representando verdadeiramente Jesus, sabendo que tudo que está na Bíblia foi inspirado pelo próprio Deus. Veja o que diz em Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que a primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Este é o poder da palavra. Você pode entender qual é a sua herança? O que é de direito seu? Você vai falar esta palavra com fé e crendo e receberá o melhor de Deus. Um Deus que se preocupa com detalhes para ver você feliz, cheio da prosperidade, abençoado e abençoando outras vidas, conhecedor dos seus direitos, obedecendo os seus deveres, andando no melhor de Deus. Lembre-se que somos a expressão de Deus nessa terra. Nós podemos conhecer a Deus, conhecer o caráter dele, porém, para mover o coração de Deus é preciso ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11. E no Novo Testamento, na Nova Aliança, temos uma ligação maior com Deus. Deus está tão perto que com as minhas mãos não posso tocar, pois ele está dentro do meu coração. Nesta nova aliança, ele se revela como um pai que cuida, que ama, que não deixa os seus filhos. Nada alegra mais a Deus do que saber que seus filhos estão conhecendo mais a ele. Deus só acrescenta, ele não tira. Deus cuida de nós, ele é o nosso companheiro. Há uma passagem na palavra onde Jó disse: "No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Mas Jó estava no momento mais perturbado da sua vida. Tinha perdido seus filhos, toda a sua riqueza, ainda mais sendo o homem mais rico da terra. Ele fala coisas que no capítulo 42, versículo 3, ele reconhece dizendo: "Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia." Muitos estão hoje sem conhecer o seu Deus e andam dizendo que o Senhor vai quebrar a perna se tal pessoa não voltar para a igreja, que Deus vai colocar doença. Muitos conhecem a Deus só de ouvir, assim como Jó, e vai colocando o pai de amor como um pai vingativo. Jó conhecia o Senhor só de ouvir, mas reconhece e diz, no capítulo 42, 5 e 6, "Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza." Em Isaías, a palavra diz que o povo está morrendo, perecendo, pois lhe falta o conhecimento. Deus não muda, quem muda somos nós. São os nossos comportamentos e as nossas decisões que determinam os nossos resultados posteriores. Muitos dizem que estão orando e não veem o resultado. Deus não fala comigo, tenho jejuado, tenho feito campanha, etc. Mas como? Deus não é mudo. Ele habita dentro de você. No entanto, se o nosso testemunho não condiz com as Escrituras, distorcemos toda a palavra de Deus. Colocamos o Pai de amor como alguém que diz: "Para este filho não vou dar mais nada. Lavei as minhas mãos." Ele não tem correspondido. Jamais o Senhor faria coisa desse tipo. Jesus questionou se o seu filho pedisse um pão, se daríamos uma pedra, ou se pedisse um peixe, se daríamos uma cobra. Ele completou dizendo que se nós, que somos maus, damos o melhor para os nossos filhos, imagine o nosso Pai Celeste, cheio de amor, que só tem o melhor para os filhos. Como você tem se comportado como filho? Tem professado a palavra da fé? Tem dado o testemunho? Tem sido discípulo do Mestre? Deus não muda. Quem muda somos nós. Lindão do Rei. Se existe alguma coisa que não pode mudar, é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas veja que a aliança você está vivendo. Muitos só estão na graça quando há privilégio. Mas quando quer exortar o irmão ou a ovelha, entra na lei e começa a agredir com palavras, se colocando em uma posição que nem Deus tem se colocado e nunca vai se colocar. A posição de acusador, só colocando o irmão ou a irmã cada vez mais para baixo, mesmo sabendo que a matemática de Deus é somar e multiplicar. Ele diz a você que o toma pelas mãos e o levanta. Ele é a sua fortaleza, o seu porto seguro. Com tudo isso, você se coloca em uma posição de um Deus e deixa o inimigo usar a sua boca e tira as palavras de amor que vem do Pai e lança sobre o irmão maldição, achando que está contribuindo para o rei. Quero alertá-lo.
o Senhor vai cobrar de você naquele dia e vai perguntar-lhe: onde estão as vidas que foram confiadas a você? Deus é imutável, Deus é justo. Então, esse foi mais uma compreensão do capítulo 10 do livro. Tá? Ficou um pouquinho enorme porque a compreensão veio em dobro neste capítulo, né? Veio recheadas com novidades. E eu quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações de novos vídeos e compartilhe, deixe seu comentário, compartilhe aí nas suas redes sociais, compartilhe nos seus grupos, né? E vamos compartilhar esse entendimento para que outras pessoas venham abrir a sua mente, abrir o seu espiritual e venha ser renovado com a palavra do Senhor, tá? Este foi mais um capítulo do livro A Palavra Professada Gera Vida, do nosso autor Bispo César Augusto. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde, e te livre. E até o próximo capítulo.